E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a Taesa e calcular quanto que precisa investir atualmente em ações da empresa para conseguir dividendos mensais de R$ 500. Mas antes disso, caso você seja novo por aqui, eu aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Inclusive eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo que mostra o último aporte que eu fiz aqui na carteira e lembrando também que todos os vídeos estão gravados aqui no YouTube. Bom, e sem mais enrolação, primeiramente eu peguei aqui a cotação atual da ação Units da Taesa, que está sendo negociada por R$ 33,50. Nos últimos dias está tendo aí essa queda no preço dessa ação, também está acontecendo nas ações ordinária e preferencial. Isso já vem acontecendo há alguns meses. No geral, é reflexo dos últimos resultados da Taesa e da distribuição de dividendos, que vem diminuindo um pouco. Mas como o preço da ação também baixou, nesse momento o dividend yield está em cerca de 10%. Mesmo com a queda na distribuição de dividendos, a empresa ainda vem conseguindo manter uma boa distribuição dos seus lucros e ainda assim está garantindo um bom retorno sobre o investimento. Um fator sempre importante e que deve ser acompanhado, principalmente os investidores da Taesa têm que acompanhar, é o ciclo da RAP. Se tratando de uma empresa que atua dentro do ramo de transmissão de energia e apenas com transmissão de energia, no geral, a sua receita é sempre bem previsível. E aqui temos a receita anual permitida do ciclo 2023 e 2024. Se a gente vê aqui o que aconteceu no ciclo da RAP de 2022 a 2023, houve aí os reajustes, que nesse caso ficaram negativos, principalmente por conta dos contratos que são atrelados ao IGPM. Teve também uma correção positiva dos contratos atrelados ao IPCA e os impactos dos novos projetos. Isso tudo gerou uma RAP total de cerca de 3 bilhões e 671 milhões de reais. Aumentou mais ou menos 144 milhões, o que representa cerca de 4,1%. E olhando os últimos resultados que a empresa apresentou referente ao segundo trimestre de 2023 e o agregado dos 6 primeiros meses, a gente tem aqui primeiramente o resultado regulatório, e é importante o investidor se atentar nisso, onde a receita cresceu 13%, se a gente comparar o segundo TRI de 22 com o segundo TRI de 23, isso também foi refletido nos 6 meses de 23 contra os 6 meses de 22, o EBITDA também cresceu cerca de 15%, tanto no trimestre quanto semestralmente falando. A empresa continua demonstrando um bom desempenho operacional, 99,77% do tempo as suas linhas de transmissão estão transmitindo energia e isso tudo afetou positivamente o lucro regulatório, que cresceu mais ou menos 74% do segundo TRI de 22 para o segundo TRI de 23 e mais ou menos 60% dos 6 primeiros meses de 22 para os 6 primeiros meses de 23. Olhando os resultados regulatórios, tudo aí realmente é muito bonito, mas tem alguns pontos que eu vou comentar um pouco mais à frente que é importante o investidor de Taesa estar ciente. E é justamente isso que eu vou apontar aqui agora. A gente teve aí esse grande crescimento no lucro regulatório da companhia, que fechou em mais ou menos 462 milhões de reais nesses primeiros 6 meses de 2023. E nos primeiros 6 meses de 2022, o resultado fechou em mais ou menos 288 milhões, ou seja, cresceu aí cerca de 174 milhões, o que representa mais ou menos um crescimento de 60%. Mas isso aí é com base no lucro regulatório. Esse lucro regulatório demonstra mais ou menos o que acontece com o caixa da companhia, porém é diferente do lucro líquido IFRS, que é de acordo com as normas internacionais de contabilidade, e é esse lucro que é utilizado na distribuição de dividendos. Normalmente a Taesa está mantendo aí um payout de 80% a 90% do seu lucro IFRS, e justamente por isso que o preço da ação caiu, pois o lucro IFRS diminuiu e os dividendos que a empresa vem distribuindo também está diminuindo. Notem que o lucro líquido IFRS do primeiro semestre de 2022 fechou em mais ou menos 1 bilhão e 123 milhões de reais, e desse primeiro semestre de 2023 fechou em mais ou menos 607 milhões, ou seja, caiu cerca de 46%. Justamente por isso que o preço da ação está caindo, porque mesmo o lucro líquido regulatório, que foi bastante impactado por conta das novas entradas, dos novos projetos da companhia, esse lucro líquido cresceu, mas o IFRS, que já era contabilizado antigamente
as receitas das obras que estavam em andamento. Isso tudo impactou negativamente o lucro IFRS e isso tudo aí também fez com que a distribuição de dividendos diminuísse nos últimos períodos. E olhando esse lucro líquido justamente com os proventos que a companhia vem distribuindo aí nos últimos períodos, a gente nota que de 2019 até início de 2022 estava crescendo bastante, mas começou a ter esse declínio tanto no lucro líquido quanto na distribuição dos proventos. Esse grande crescimento ocorreu porque aqui a empresa estava contabilizando novos projetos que estavam em construção. Isso tudo gera receita das obras e também ocorreu aquele reajuste do IGPM que estava lá por algum período 30-35% o IGPM acumulado. Agora o IGPM está negativo, os reajustes estão negativos e como a empresa já contabilizou as receitas de obras, agora já entrou em operação. Isso tudo fez com que a receita IFRS diminuísse e o lucro IFRS também diminuísse. Olhando aqui o gráfico lucro versus cotação dessa ação e o índice da Taesa, a gente tem o lucro líquido que segue caindo e desde o ano de 2021 ocorreu esse descruzamento onde a linha da cotação ficou aqui em cima e está tendo aí esse distanciamento. Olhando o histórico, essas linhas tendem a andar juntas e agora estão até que bem longe. Ou o lucro vai ter que subir ou a cotação vai ter que baixar para ocorrer de novo essa aproximação. Realmente a tendência dessas duas linhas é andarem juntas, agora está tendo esse distanciamento, a gente vai acompanhar os próximos resultados para ver se o lucro vai voltar a subir ou se o mercado também vai bater de novo no preço da ação da Taesa. Eu sei que tem bastante investidores de longo prazo aí torcendo também para o preço da ação cair, porque querem comprar mais, porque historicamente a Taesa é uma boa companhia, só está tendo esse descasamento aí entre o lucro e a cotação nesse momento. E como eu já mencionei anteriormente, os dividendos são distribuídos e destinados aos acionistas da Taesa com base no lucro líquido IFRS. Como o lucro líquido IFRS está caindo de 2020, 2021, 2022, notem que essa barrinha azul forte diminuiu bastante, os dividendos também estão diminuindo aos poucos, que é essa barrinha aí com uma cor mais fraca. Agora a gente vai ter o ano de 2023, olhando os resultados dos 6 primeiros meses, também deve ocorrer uma pequena queda aí no lucro líquido e isso também vai impactar numa queda dos dividendos da Taesa. Esse aí foi o principal motivo que ocorreu a queda no preço da ação da Taesa. Normalmente o preço da ação reflete os resultados da companhia e isso já foi realmente comprovado. Agora o payout também deve fechar em mais ou menos 70%, 80% conforme ficou aí nos últimos períodos. Um outro fator também que o investidor de Taesa deve acompanhar e se atentar é a questão do endividamento. Historicamente, empresas desse setor tendem a ter uma dívida maior, mas o da Taesa realmente cresceu bastante nos últimos períodos, onde no segundo TRI de 2022 a dívida líquida estava em mais ou menos 8,7 bi e agora está em mais ou menos 10,2 bi. Óbvio que o EBITDA regulatório subiu, justamente por isso temos ainda uma dívida líquida sobre o EBITDA de 3,7. Porém, a gente tem que acompanhar se o resultado regulatório não vai diminuir também, pois isso tudo pode também afetar tanto a capacidade da empresa de gerar caixa e pagar dividendos, como também pode aumentar e ter mais dificuldades nessa questão do endividamento da companhia. Mas nesse momento a empresa também tem um caixa de cerca de 1,5 bi, suficiente para pagar as dívidas aí de 2023 e do início de 2024. E aqui a gente tem os indicadores de valuation atual dessas ações que a Taesa tem no mercado, que é a ação ordinária, unit e a ação preferencial. A unit, lembrando que é um combo de ações ordinárias e preferencial, e nesse momento a gente tem os indicadores de valuation dessas três ações, onde aqui está mais atrativa realmente é a ação ordinária, mas no geral não tem tanta diferença assim, olhando os números dessas três ações, mas a melhor realmente nesse momento é a ação que termina com o código 3, que tem um dividend yield de 10,12%, o preço sobre o lucro é de 9,86% e o P sobre VP de 1,72. Eu vou também utilizar esses indicadores para calcular quanto que eu preciso investir em ações da empresa para conseguir R$500 por mês, mas no geral os números realmente são bem aproximados. Do primeiro aqui para o último, que é a ação preferencial, não tem tanta variação, e se você tem uma aí na carteira, não tem por que comprar outra, pode permanecer investindo na mesma classe do ativo. Bom, e aqui no Excel eu já trouxe os dados atuais dessas três ações da Taesa. Nesse momento, eu peguei aqui o preço da ação Unity, que está em R$ 33,50, da
preferencial R$ 11,25 e da ordinária R$ 11,17, eu peguei também aqui o dividend yield de cada uma das ações, conforme a imagem anterior. E hoje, para conseguir dividendos mensais de R$ 500, é preciso comprar 5.308 ações ordinárias de Taesa e o valor total investido vai ser de R$ 59.288,54. Nesse momento, com base nos dividendos distribuídos nos últimos 12 meses, esse é o montante médio que o investidor tem que investir para conseguir dividendos mensais de cerca de R$ 500. Agora, nessa ação preferencial, para conseguir R$ 500, é preciso comprar 5.307 ações e o total investido vai ser de R$ 59.701,49. Agora, a ação Units, que é a ação que tem mais liquidez, para conseguir R$ 500 por mês, é preciso comprar 1.779 ações e o valor total investido vai ser de R$ 59.582,92. Lembrando que normalmente a Taesa distribui dividendos 4 vezes ao ano e também que, por conta dos indicadores estarem bem próximos aí um do outro, os montantes investidos não tiveram aí tantas diferenças. Como eu já mencionei anteriormente no vídeo, as ações da Taesa normalmente andam juntas, uma sobe, outra sobe, se uma desce, outra desce, justamente por isso os indicadores são bem próximos. Bom pessoal, espero que tenham gostado aí desse vídeo. Foi um pequeno vídeo aí que eu fiz sobre a Taesa, trouxe a situação atual aí da empresa. É uma empresa que eu particularmente gosto bastante, mas do preço certo, obviamente. Lembro sempre também que esse vídeo não foi nenhum tipo de recomendação. Novamente deixo o meu obrigado por ter assistido, um forte abraço e até o próximo vídeo.